Você já se perguntou por que a segunda-feira se chama assim em português? Ou sábado? Ou porque a nossa semana tem 7 dias? Você já refletiu sobre os nomes dos dias da sua semana no seu ou em outros idiomas? Esse é o tema de hoje da Rota das Línguas. E aí galera, eu sou o Marcão. Eu sou a Valentina e esta é a Rota Poliglota. Estamos muito contentes de apresentar para vocês um vídeo e um novo formato no nosso canal, a Rota das Línguas. A cada vídeo nesse formato, vamos trazer um tema relacionado a curiosidades das línguas do mundo e falar um pouco sobre diferenças linguísticas e culturais. E o nosso assunto de hoje é dias da semana. Por que os dias da semana em português têm esses nomes contados? Quinta, sexta... É porque no espanhol, uma língua tão parecida com o português, esses mesmos dias são jueves e viernes tão diferentes. Para responder essas perguntas, temos que fazer uma ainda mais básica. O que é uma semana, afinal? Ok, 7 dias. Bem, a palavra em português vem de septimana, expressão no latim que quer dizer relativa ao sétimo elemento de uma série. Mas de onde vem essa ideia de que a vida é dividida em ciclos de 7 dias? Hoje, essa é uma tendência seguida no mundo todo, mas nem sempre foi assim. O calendário celta antigo tinha, por exemplo, ciclos de 8 dias. O chinês antigo tinha ciclos de 10, o asteca e o maia ciclos de 13 dias. Há divergência sobre se a semana de 7 dias vem da Babilônia antiga, que a teria adotada por causa das 4 fases da lua, ou do judaísmo. Mas a tradição de nomear os dias, criada pelos babilônios e herdada na antiguidade clássica por gregos e romanos, deriva da astrologia grega. Sim, da astrologia. Os nomes dos 7 dias foram adotados em homenagem aos 7 objetos astronômicos em movimento no céu que são visíveis ao olho nu. Os gregos antigos chamavam isso de planetas, embora hoje nem todos sejam considerados assim. De acordo com a astrologia clássica, a cada dia da semana, um desses objetos rege o céu, e cada um desses planetas era associado a um deus. Para os gregos antigos, esses deuses eram Hélio, Selene, Ares, Hermes, Zeus, Afrodite e Cronos. Para os romanos, eram Sol, Luna, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Os romanos acreditavam que cada dia era regido por um dos planetas, que eram o primeiro corpo em que se via no céu em cada dia. Dos planetas, representados pelos deuses romanos, vem a tradição de nomear dias das línguas românicas ou neolatinas. Muitos devem saber que em espanhol, os dias são lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Os dias úteis seguem essa tradição de Roma e representam os deuses romanos. Essa tendência também é seguida no francês, no italiano, no romeno e na imensa maioria das línguas latinas e celtas. Já o sábado e o domingo se devem a influências posteriores de outras religiões, respectivamente o judaísmo e o cristianismo. Sábado é o dia do sabá, que vem do judaísmo, o dia do descanso de Deus, no 7º dia após a criação do mundo. E o domingo tem origem no latim para dia do Senhor, em referência ao Deus cristão e ao dia da ressurreição de Cristo. Mas nem só de deuses romanos ou de cristãos e judeus a gente vive. Outra grande tendência entre os dias de hoje são os deuses da mitologia nórdica, a chamada tradição germânica. Você já se perguntou de onde vêm os dias da semana em inglês? Saturday, Sunday e Monday é fácil entender que vem também de Saturno, Sol e Lua, mas é Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Esses dias vêm dos deuses nórdicos, os germânicos, que também equivaliam a planetas Tyr, Odin, Thor e Frigg. Essa tradição segue ainda o alemão, o holandês, o dinamarquês, o sueco, o norueguês, o africano e a maior parte das línguas germânicas. Mas tem algumas exceções. Em alemão, a quarta-feira é diferente, Mittwoch, o meio da semana. Nas línguas nórdicas, em vez de referências a Saturno ou ao Sabá, você tem derivados de Laugardagr, literalmente o dia da lavagem ou do banho. Você nunca ouviu falar que sábado é dia de tomar banho?
As tradições indiana, japonesa, mongol e coreana também associam dias da semana aos objetos astronômicos no céu. Ao que parece, também são derivados da tradição astrológica grega, tendo sido adotados a partir da China. Mas Marcão, é o português. Explica a segunda-feira, por que esse dia safado? Ou pelo menos explicar a querida sexta-feira, Bom, aí chegamos à segunda categoria de línguas, as que simplesmente numeram os dias. Poderíamos dizer que a tradição portuguesa e a brasileira, por consequência, são uma demonstração de nostalgia. Marcam basicamente quantos dias se passaram a partir do começo do último fim de semana. Sabe aquele momento de sextar? Aquela meia-noite depois do decreto? Aquilo marca o início da semana. Todo o resto da semana é a memória daquele momento. Segunda-feira é 2 dias depois da balada. Quinta é 5 dias depois da balada. Chegou sexta-noite, decreto zerou tudo. Falando sério, quando se numeram os dias, a questão é apenas o dia que se usa como referência do início da semana. Os nomes dos dias em português são assim, na verdade, por causa de um santo, São Martinho de Dume. No século VI d.C., São Martinho era um bispo da cidade de Dume, no que hoje é Portugal. Ele considerava indigno dos bons cristãos que se continuasse a chamar os dias da semana pelos nomes de deuses pagãos como os dos romanos. Ele propôs, no primeiro concílio de Braga, que se usasse em latim uma terminologia totalmente cristã para designar os dias, mantendo o sábado e o domingo, mas utilizando uma contagem simples nos dias restantes. Assim, o domingo, o dia do Senhor, seria o primeiro dia, a feira secunda, que acabou traduzida para o português como segunda-feira, o segundo e por aí vai. Feira aqui tem o sentido de festa litúrgica, tem a mesma origem que a palavra feriado. Dizem que São Martinho tentou no concílio também substituir os nomes dos planetas, mas aí não foi tão bem sucedido, pelo que ainda hoje os chamamos pelos seus nomes clássicos pagãos. Eu fico imaginando que nomes esses planetas teriam hoje. De qualquer jeito, não ache que o português é o único nessa tendência de numerar os dias a partir do domingo. O galego, o grego, o georgiano e o armênio seguiram a mesma tendência cristã. E também outras línguas de regiões bem menos cristãs contam a partir do domingo, como o hebraico, o árabe, o persa, o malaio e o vietnamita. O árabe, aliás, tem um nome especial para a sexta-feira, o dia mais sagrado do islamismo, Al-Jum'ah, ou Dia da Congregação. A maior parte das línguas africanas tem também contagem simples para os dias da semana. No Swahili do leste da África, que também bebe na tradição islâmica, a sexta-feira que é a referência para a contagem e o primeiro dia da semana é o sábado. Em Swahili, tem até 2 dias com referência ao número 5, com etimologias diferentes. A quarta-feira é Jumatano, sendo que Tano é 5 em Swahili e em várias línguas bantu. A quinta é Al-Hamis, que vem do árabe para 5, lembrando que o primeiro dia da semana no árabe é o domingo e não o sábado do Swahili. Existe também o costume de numerar os dias a partir da segunda-feira, que é a tradição eslava que existe no russo, ucraniano, búlgaro, polonês, tcheco, sérvio e muitos outros. Na maior parte dessas línguas, o domingo é chamado de nedelha, ou alguma variação disso, que tem origem na expressão não fazer nada, ou não trabalhar. A segunda-feira, primeiro dia, é o dia após não fazer nada. A quarta é o meio da semana. O sábado também é o sabá e os outros dias são numerados. No russo, a exceção é o domingo, derivado direito da palavra ressurreição. O chinês também conta os dias com a segunda como primeiro dia. Em chinês padrão, a semana é referida como período estelar, ou ciclo, e se conta primeiro dia do período estelar, segundo dia do período estelar, menos o domingo, que é chamado simplesmente de dia do período estelar. A gente pode descobrir várias coisas sobre a cultura de um povo olhando apenas para os dias da semana. Em turco, domingo é dia do bazar. É a segunda dia depois do bazar. Em malaio, domingo é mingu, por causa do contato com os navegadores portugueses. Em basco, o sábado é larumbat, encontro de amigos, ou neskenengun, o dia das moças.
E aí, você gostou desse nosso novo formato? E desse vídeo? Fala aí pra gente qual é o seu dia da semana favorito e por quê. E escreve pra gente o que você achou, se curtiu e por favor deixa um joinha pra gente aí embaixo e vira assinante para fortalecer o nosso canal. Afinal, não importa se hoje é dia de fazer nada, o dia do banho, o dia do touro, o dia das moças. Todo dia é dia de aprender uma coisa nova com a Rota Poliglota!